Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje com o tema Vinde todos vós que sofreis. Primeiramente, antes de adentrarmos à exposição propriamente dita, vamos nos concentrar por um breve momento e fazermos a nossa oração inicial. Bondoso Deus, querido Pai, o nosso amigo e mestre Jesus, os nossos benfeitores espirituais. Somos especialmente gratos por esse momento de debate, de instrução acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, acerca dessa doutrina consoladora, especialmente nesse momento de aflições ao qual estamos passando nesse planeta e nessa encarnação. Pedimos aos benfeitores amigos as luzes necessárias para o bom entendimento, para a boa explanação e para o bom consolo aos nossos corações. Fiquem conosco, amigos, uma vez mais. Muito bem. Então, como já dito, como eu disse anteriormente, o tema da palestra de hoje, da exposição de hoje, trata sobre consolo e sofrimento. Na verdade, todo o esse mês de agosto, nós do Centro Espírita Jesus de Nazaré estamos abordando esse tema do consolo que vem o Espiritismo nos trazer, lançando luzes, né, lançando novos entendimentos sobre a vida propriamente dita, sobre as nossas situações atuais, sobre os ensinamentos de Jesus e assim contribuindo, né? Todos ajudando-nos uns aos outros ao nosso desenvolvimento. Então, só ajustando aqui aí. Feita a oração inicial, nós vamos falar sobre entender melhor o que significa, dentro do nosso vocabulário corrente, a palavra sofrer, né? E aí deriva o sofrimento. Então, qual que é o significado que nós damos e que nós vamos entender e tomar, especialmente na exposição de hoje? Então, de acordo com o dicionário, sofrer tem vários significados ou vários entendimentos. Eu peguei alguns aqui, né? Não peguei todos, especialmente aqueles que vão fazer mais conexão com o objetivo da nossa conversa de hoje. Então, nós podemos ter como significado para o termo sofrer, número 1 ali, ser atormentado por dores físicas ou morais, ou seja, padecer. Padecer de alguma doença geralmente grave ou crônica, né? Aquela doença que muitas vezes, não todas, mas leva o indivíduo à desencarnação, né? Por ser extremamente grave, ou aquela doença ou aquele acontecimento crônico, né? Na vida da pessoa, né? Então, vamos falar de uma dor física que a pessoa tem, que nós temos e nos acompanha durante toda a jornada terrestre ou de uma parte da jornada em diante. Especialmente, muito comum aí, né? Os padecimentos, as dores nas costas, né? Então, a pessoa tem aquela dor crônica que alivia, às vezes fica mais aguda, né?
mas está sempre ali lembrando que você tem um probleminha, nesse caso, nas costas, nas articulações, alguns com dores de cabeça e assim por diante. Sofrer também significa, pode ser alvo de crítica, ser alvo de golpe, de alguma pancada. Então, fulano de tal sofreu severas críticas pelo que disse ou pelo que fez, né? Passar por uma determinada experiência, experimentar algo, né? Sofreu um duro golpe, né? Sofreu a derrocada da empresa, né? Sofreu uma traição, então também tem esse significado. Ter danos ou perdas de qualquer natureza, né? Então vejamos que o termo, a palavra sofrimento não tem assim uma conotação boa, ou se não for uma conotação ruim, né? Ela agradável não é. Então não tem assim uma ideia, não desperta uma ideia boa, uma ideia de algo prazeroso, né? Sofrimento é algo penoso, é um padecimento moral ou físico, né? E aí um outro termo que nós vamos usar bastante aqui na nossa exposição, e por isso a gente pede assim e demonstra um ponto de partida e um entendimento inicial, né, para formarmos um conceito comum, é a palavra ou o termo resignar, e aí depois a resignação. Então, peguei um dos significados somente também, que fica mais adequado, aderente ao nosso tema: conformar-se pacientemente, sem revolta ou sem se revoltar. Então, acho que todo mundo, né, já deve ter ouvido falar que deve-se ter resignação, fulano de tal é uma pessoa muito resignada, porque sofreu, olha só, sofreu um duro golpe. Então, nós vamos ver, principalmente dentro de uma proposta de tornarmos-nos seres pacíficos, seres mais felizes, né? Pessoas mais pacíficas, pessoas mais felizes, pessoas mais agradáveis, nós vamos ver claramente isso interligado com a resignação. E a resignação, ela só acontece especialmente depois de algum sofrimento. Então, resumido em miúdos, né, a gente acaba tendo um círculo. Se eu sou uma pessoa, um ser humano encarnado na Terra, fatalmente terei alguns, ou vários, ou muitos sofrimentos, e aí chega um ponto de decisão de resignar ou não, de eu resignar-me ou não com uma determinada situação, acontecimento, padecimento, etc. Né? Bom, o que a doutrina espírita tem a ver com isso, então? Especialmente Kardec, no Livro dos Espíritos, dedica um capítulo, né? Kardec e os benfeitores espirituais da codificação, né, da doutrina espírita, dedicam um capítulo específico do Livro dos Espíritos e de boa parte do Espiritismo para esse tema que está aí na tela, né? As penas e gozos futuros. Então, olhando o Livro dos Espíritos, nós temos na última parte, né? Olhando aqui, ó, na quarta parte, ela é dedicada especialmente ao destino do ser humano, né? No sentido de as consequências do pós-mortem, né? As consequências da desencarnação, e é intitulado As Esperanças e Consolações Futuras. Então, dentro desse capítulo 4 aí, dessa parte 4, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos, tem o capítulo especialmente dedicado às penas e gozos futuros, né? Como é que nós podemos entender isso na vivência prática? A partir de hoje, o que nos espera do além-túmulo?
E a questão 920, então, do Livro dos Espíritos, né? Então, já como dito no final do livro, né? O livro tem 1019 questões, então é a parte derradeira, quando ele encerra tudo isso. E por que que é interessante a lógica de Kardec, né? Porque ele faz essa abordagem da destinação do ser humano, da nossa destinação, depois de ter abordado as questões relativas a Deus, as questões relativas às leis físicas, as leis morais, né, as leis da natureza como um todo, né, que regem o funcionamento da vida, do universo, enfim. Ele quando ele está nessa parte do Livro dos Espíritos, ele já abordou questões relativas à parentela, né, espiritual e terrestre, questões de ordem mais transcendente, como Deus, fluido cósmico, já abordou as questões morais, né, propriamente as leis morais, as questões fluídicas também, como é que se processa isso. Então, no final do livro, ele vai tratar de algumas consequências e todas, melhor dizendo, a partir de todas essas bases já formadas. Então, se alguém quiser pesquisar lá no Livro dos Espíritos, essa parte final, é importante, assim, para ter um melhor entendimento, ter essa base anterior ali, para entender o que significa, para ter melhor definido a conceituação de Deus, né? Tem uma questão lá quando aparece a palavra espírito, né? Com E maiúsculo, com E minúsculo. Enfim, claro, nada impede que, se alguém quiser ir lá ler, né? Fazer uma sequência ali, pode ler, vai ter o entendimento, mas é importante, assim, para ter uma compreensão mais fechada, assim, né? Mais inteira, digamos assim, que faça essa leitura também anterior do Livro dos Espíritos para fazer esse fechamento, né? Mas então, especialmente na questão 920, que é do Livro dos Espíritos, o Kardec vai tratar ali de felicidades e infelicidades relativas, né? Felicidades e infelicidades relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, veja que, como eu disse antes, o Kardec, nesse ponto, ele já abordou as questões da encarnação, reencarnação, da comunicabilidade, da comunicação com os espíritos e da multiplicidade de mundos habitados. Então, o Kardec faz especificamente a pergunta aqui na Terra. Ele já sabe quem que encarna na Terra, né, qual que é o destino que a Terra tem. Então, há um ponto específico, digamos assim. E os espíritos vão responder: não, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos dizem: não, na Terra não. Por isso que a vida foi lhe dada como prova ou como expiação. Então, como nós já sabemos, dadas as informações anteriores do Livro dos Espíritos, que o destino da Terra, que a Terra como um destino, é o mundo de provas e expiações, e o que ele quer dizer como destino? Então, a gente pode traçar um paralelo assim. Imaginemos um período de férias. Você quer viajar né, no verão, quer viajar para a praia. Nós queremos ir para a praia. Então, qual que é o destino das pessoas em férias que querem passar as férias na praia, né, descansando, fazendo o seu refazimento, né? Qual que é o destino? É alguma região litorânea, vamos dizer assim, é o litoral. Então, o litoral é o destino daqueles que querem descansar, né? Férias de praia, na praia. Então, a Terra, ela é um destino. Um destino para quem? Para alguns espíritos, como nós, que temos ainda dívidas, débitos a saldar, missões a cumprir, provas a exercer.
Então, por que que então não pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Porque na Terra ainda não é o destino da completa, absoluta felicidade. E aí o Kardec já fala isso, e os espíritos, né, com mais propriedade, porque ele já abordou anteriormente, no próprio Livro dos Espíritos, essas questões de vários mundos habitados, né? E a Terra é apenas um minúsculo dentre os infinitos no universo. Mas os espíritos não, eles dizem que não, mas eles consolam também. Eles dizem assim, dele, né, do homem. Então, de novo, pode o homem gozar completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida foi lhe dada como prova e expiação. Dele, porém, ou seja, do homem, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, os espíritos dizem assim, ó, a felicidade na Terra não pode ser absoluta, não pode ser completa, porque aqui você vai passar por provas, por expiações do teu passado. Mas de você mesmo, ou seja, de nós mesmos, depende essa situação de tornar essa jornada melhor ou não. Como diz aquele velho ditado popular, né? Depende de você olhar se o copo está meio cheio ou meio vazio. Depende de você mesmo, depende de nós mesmos, melhor falando, né? Depende de nós mesmos fazer a limonada com o saco de limão que nos deram. Então, é uma fala meio que senso comum, mas não deixa de encerrar uma certa ou uma grande verdade, né? Ainda na questão 922, o Kardec faz outra pergunta, né? Dada a relatividade da felicidade, dada essa relatividade, melhor dizendo, a felicidade ela é diferente, ela varia de pessoa para pessoa, né? O que é algo prazeroso, o que me deixa feliz, para mim não é a mesma coisa para outra pessoa. A outra pessoa tem outras bases, entre aspas, aí de felicidade. Então, dada essa relatividade, a felicidade é diferente de pessoa para pessoa. E aí a pergunta é bem interessante. Há alguma felicidade ou algum tipo de felicidade que seja comum a todas as pessoas? Já que o que faz bem para mim não necessariamente faz bem para ti, faz bem para os outros, o que pode ser comum a todos nós que nos deixa feliz? Então, e os espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Olha só, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então tem três coisas aí que que são comuns a todos nós, que nos fazem alcançar essa felicidade relativa, né? Não é uma felicidade absoluta, felicidade relativa aqui enquanto encarnados. Então, com relação ao material, é a posse do necessário. Então, o que é esse necessário? Necessário é o desenvolvimento das atividades a qual eu me proponho, seja especialmente no trabalho, enfim, a minha família, as pessoas às quais eu tenho responsabilidade. Então, se eu sou empresário, naturalmente, por exemplo, né, é natural que se tenha mais posses, afinal de contas, é necessário que eu empregue essas posses para gerar valor para a sociedade como um todo, gerar emprego e renda para outras pessoas. Então, conforme a minha atividade, não só profissional, mas outras também,
eu necessito desse ou daquele objeto, dessa ou daquela soma de dinheiro, desse ou daquele montante financeiro, ou objetos materiais para executar a atividade a qual eu me proponho. Desde que, evidentemente, melhormente que essa atividade resulte num bem geral, né? Num bem comum, né? Então, gerar emprego e renda é ótimo, né? Para a sociedade em geral, para as outras pessoas e tudo mais. Então, a posse do necessário. E com relação ao íntimo, né? A intimidade, a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência tranquila é deitar, né? Colocar a cabeça no travesseiro à noite, dormir tranquilamente, sabendo que fez tudo o que podia e o que deveria ter feito. E tem aquela fé e aquela esperança no futuro de dias melhores, e a gente vai ver que não necessariamente nesta encarnação. Por isso que o Espiritismo vem nos trazer esse consolo, que a gente começa a entender melhor, né? Começamos a nos apropriar e assimilar a ideia da passagem pela Terra. E não uma passagem só, várias passagens pela Terra como encarnados. Isso faz uma grande diferença, que a gente começa também a relativizar a nossa vida material, que é a nossa vida encarnada, né? Sem desvalorizar, evidentemente. E o Kardec ainda pergunta: há males que independem de como age uma pessoa e atingem até as pessoas mais justas. Haverá algum meio de se evitar? Então, existem aquelas pessoas assim que, puxa vida, nunca fez mal, né, a uma mosca, como se fala no popular. E ela, puxa vida, está sempre atormentada por problemas de saúde, dores, tem muitos sofrimentos, né, moral e físico. Então, haveria algum meio de evitar? Então, o Kardec está perguntando se tem como a gente, como nós nos prevenirmos disso. E os espíritos são sucintos e práticos. E, resumidamente, dizem assim, ó, não tem como evitar muitas coisas, né? Não tem como evitar. Então, deve resignar-se e sofrê-las sem murmurar, se quiser progredir. Deve resignar-se e sofrê-las sem murmurar, se quiser progredir. E aí começa, muitas vezes, quando a gente ouve essas palavras, ou algo semelhante a isso, né? Que não é só o Espiritismo que fala assim, a gente fica, às vezes, com um quê de revolta, assim. Puxa vida, eu vou ter que sofrer, né? Abaixar a cabeça e... Então, deve resignar-se. Então, não é simplesmente sofrer calado. Lembremos da conceituação anterior que a gente falou da resignação. E sofrer sem murmurar, né? Resignadamente, se quiser progredir. Então, a gente toma como exemplo o nosso maior professor, Jesus. Então, a gente olha os padecimentos, vamos falar dos padecimentos físicos, mas morais também, que foi severamente, ao nosso entender, né? Se fosse um de nós, seríamos severamente humilhados, né? E Jesus, dando exemplo para toda a humanidade, passou todos o seu calvário, como a gente fala, né? Sem murmurar, né? Sem se queixar. E aí, na continuidade da resposta, aquela pergunta ali que o Kardec fez, a pessoa, nós, sempre vamos nos consolar a partir da própria consciência, que lhe proporciona esperança de melhor futuro se fizer o que é necessário para obter. Então, o Kardec perguntando como podemos nos prevenir desses males, né? Eu sendo uma pessoa, vamos dizer assim,
de bem, né? Ou outras pessoas também que são notavelmente pessoas boas, que trabalham no bem, né? Como evitar esses males? Não, os espíritos dizem, ó, não tem. Resigne-se, se você quiser progredir, né? Passe por o que você tiver que passar sem murmurar. Porque, lembremos das questões anteriores, né? A felicidade relativa é a consciência tranquila e a fé no futuro. E é o que diz aqui, né? Na outra pergunta. Vai lhe proporcionar esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso fazer para progredir. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 6, que tem o título como O Cristo Consolador, que trata especialmente desses aspectos do consolo das aflições físicas e morais. E Jesus tem a célebre fala dele, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus amigos, nós vemos assim que agora, de maneira racional, o Espiritismo vem dizer, primeiramente, que a felicidade na Terra resume em 3 coisas, a posse, do ponto de vista material, né? Então, são três coisas: a posse do necessário, do ponto de vista material, a fé no futuro, do ponto de vista moral, e a consciência tranquila. E aí, posteriormente, o Espiritismo, né, o Kardec tem o Evangelho segundo o Espiritismo lançado, ele lança depois, né, depois do Livro dos Espíritos. Ele vai estudar as máximas de Jesus, esses ensinamentos que Jesus nos deu, e ele aborda isso aqui: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, primeiro nós temos lá uma resposta racional, né, fria, digamos assim, para nos gerar um entendimento crítico e analítico, e agora vem o consolo de Jesus. Casando, então, a razão, né, e o coração, digamos assim, a mente e o coração, nesse desenvolvimento que nós vamos ter aqui na Terra, desenvolvimento intelecto e desenvolvimento do moral. E Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, a primeira parte: tome sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde. Então, Jesus vem nos dizer que essas dores físicas e morais que você tem, se você, vamos falar assim, compartilhar elas com Jesus, né? Se você sofrer resignadamente, sem murmurar, como dizia a resposta anterior ali, né? Do ponto de vista do progresso, você vai encontrar consolo a partir da própria consciência, a partir do apoio moral que Jesus nos dá e os bons espíritos nos dão. E achareis repouso para vossas almas. Olha aí. Pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então veja que o fardo e o jugo nós vamos ter que levar, né? O jugo é aquela espécie de aquela canga de bois, né? Então o Jesus sempre falou de maneira figurada, assim, metaforicamente, para a época, para as pessoas entenderem, né? Então, comigo o fardo é leve. Então, na resposta anterior, os espíritos nos dizem, ó, não tem como nos prevenirmos, assim, do ponto de vista imediato,
agora, nessa encarnação aqui, eu tenho que sofrer. Sim, vamos sofrer com resignação. Nós temos um modelo e um guia, um mestre, que é Jesus, nos mostrando como é que ele fez, né, para nós fazermos de maneira semelhante, e se nós quisermos progredir. Foi a resposta que eles nos deram no Livro dos Espíritos anteriormente. Só que com Jesus, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o fardo é leve. Então fica assim o questionamento para nós, quanto nós nos entregamos, digamos assim, a Jesus de modo a suavizar essa nossa jornada, né, que é provisória aqui na Terra. Então, o fardo é leve e o jugo é suave. Mas veja que Jesus, por isso que é importante a resignação, voltamos a essa palavra. Há um fardo e há um jugo. Então Jesus, ele diz assim, vinde a mim que eu vos aliviarei. Não é dizer assim, vinde a mim que vocês não terão mais nada para carregar. Vinde a mim que vocês vão ficar deitados numa rede. Não. Vinde a mim, né? Carregue o meu jugo, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então, vai continuar tendo um fardo, vai continuar tendo um jugo, né? Continuando com as metáforas, né? Ou seja, o sofrimento, as dores morais ou físicas, eu não sei se a notícia é boa ou ruim, mas elas vão continuar. Então, livra-me, afasta de mim, Senhor, esse problema e tal. Se for, como a gente vai ver mais para frente, se for planejado, se for para o teu desenvolvimento, para o meu desenvolvimento, vai acontecer. Agora, caminhando com Jesus, isso vai ser muito mais tranquilo, muito mais suave. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Como eu falei antes, qual que é o destino da Terra? Então, vamos voltar na metáfora, no exemplinho anterior. Qual que é o destino do litoral? Né? Genericamente, de acordo com esse nosso exemplo. Qual que é o destino do litoral? Os viajantes, né, os turistas em descanso de férias. Esse é o destino do litoral. Qual que é o destino da Terra? Né? Ou talvez, refazendo melhor a questão aqui, né, eu acho que qual que é o destino, vamos falar assim, melhor, vai ficar melhor. Qual que é o destino do viajante turista de férias? É o litoral. Né? Fica melhor, né? Qual que é o destino, então, desse viajante que está em férias? É o litoral. Qual que é o destino dos espíritos raivosos, turbulentos, maldosos, invejosos, maledicentes? É a Terra. Então, a destinação da Terra é para esses espíritos. Por enquanto, estamos vivendo um momento de transição? Sim, mas ainda não mudamos de patamar, digamos assim. Então, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então, de novo, qual que é o destino do viajante de férias? É o litoral. Qual que é o destino de nós, espíritos imperfeitos, cheios de inveja, malícia, maldade, todos os vícios morais e vícios físicos? É a Terra. E por que nós somos assim? Por imperfeitos que somos, por falhas que cometemos, maldades, enfim, em outras encarnações. Então a pessoa entende, né, que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, como aquele que aceita um trabalho em troca de seu salário. Então, quantas vezes a gente se submete a um chefe
autoritário, um chefe carrasco, um patrão que não nos dá boas condições de trabalho, né? Condições insalubres, condições perigosas no trabalho, em troca do quê? Do nosso salário. Então, pensando num bem maior, a gente se submete a uma situação provisoriamente desagradável. Então, a pessoa entende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. É esse o consolo do Espiritismo que traz. Mas vejam bem, a pessoa entende que sofreu. E o Espiritismo entende que mereceu o sofrimento. E não cabe nessa exposição, mas o Espiritismo, de maneira geral, ele vem nos trazer e nos proporcionar esse entendimento de como é que eu entendo que eu mereço. Não é assim simplesmente aceitar, como eu falei anteriormente, de cabeça baixa e seguir. Não, disseram que é assim, então é assim. Não. O Espiritismo racionalmente, logicamente, investigando-nos, né? Nós, por meio do Espiritismo, nos investigando, vamos concluindo, chegamos à conclusão, entendemos as causas de nossos sofrimentos atuais, né? E achamos justo como aquele que troca o salário dele por um trabalho momentaneamente ali, não tão agradável, não tão adequado. O Espírito de Verdade nos diz que a abnegação, o devotamento, são uma prece contínua e encerra nessas condições um ensinamento profundo. Então, o Espírito de Verdade, o Cristo Consolador, né? Jesus vem nos dizer que essa abnegação durante um sofrimento, né? Durante situações difíceis, o devotamento a uma situação, a uma pessoa complicada, a um doente em nossa família, enfim, N condições que podem ocorrer, que são oportunidades de nós exercitarmos a abnegação e esse devotamento. E aí torna-se suave esse jugo, torna-se leve esse fardo, porque nós, com a abnegação e devotamento, nós vamos ter, além do ensinamento profundo, essa consciência tranquila, dita anteriormente, e a fé no futuro. Não é mesmo? O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e também o quê? A resignação. Então, assim, há um encadeamento tão grande e tão lógico das ideias que começa a ficar, assim, claro. E a gente pergunta assim, como é que eu não vi isso? Era tão óbvio. Como é que eu não enxergava isso antes, né? Como é que eu só estou enxergando agora? Está límpido com a água cristalina. Nossa, agora tudo faz sentido. Né? Então não é aquele sofrimento pelo sofrimento. De novo, abaixar a cabeça e ficar sofrendo. Não. Há um entendimento, há um encadeamento lógico de ideias fazendo toda essa fundamentação. Por isso que, assim, tanto menos forte se sente o corpo, né, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Quanto mais profundamente somos atingidos naquilo que nos é mais caro, se eu sou um espírito imperfeito. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja. Então, o golpeamento do espírito nesse sentido, daquela ideia da nossa moral, né? Então, quando nós somos golpeados assim, o espírito, né, esses nossos, somos golpeados nesses nossos caracteres morais, assim, né? Como eu disse, no orgulho, na vaidade, na inveja, o corpo se sente menos forte. Então, era para eu ter recebido uma promoção no meu trabalho, assumir um cargo, um posto maior,
mas foi o meu colega que foi o contemplado. Então eu levei um duro golpe no meu orgulho, na minha vaidade, na minha inveja. E aí o corpo padece, né? O corpo padece. Tem um dizer, né, que alma sã, espírito são, corpo são, né? Uma coisa assim. Agora, quando eu vejo e entrego-me os acontecimentos a Jesus, eu começo a olhar essa promoção do meu colega lá, né, que eu tanto almejava, com mais benevolência, como uma oportunidade para mim, como uma oportunidade para ele. O jugo, o fato é o mesmo, mas esse fardo vai ser mais leve, porque se eu não conseguir eliminar 100%, mas pelo menos diminuir a inveja, diminuir o orgulho ferido, e aí eu vou ficar mais tranquilo, mais leve, com a consciência mais tranquila, com mais fé no futuro. Estão entendendo? Então, como é que a moral de Jesus, os ensinamentos de Jesus fecham com os ensinamentos dos espíritos que nos dão inicialmente uma resposta racional, fria, assim, bem categórica, e casando depois com os ensinamentos de Jesus, fica, nossa, tranquilo, fica muito simples. E a gente começa a entender também o que Jesus queria dizer, ou quis nos dizer à época, né? E nos diz até hoje. Então, eu proponho aqui um novo conceito. Pelo menos para essa nossa discussão aqui, né? Não é de nenhuma fonte, assim, nenhum dicionário como antes, né? Tomemos a obediência, então, como sendo um consentimento da razão. Então, por questões racionais, digamos assim, eu obedeço, né? Uma hierarquia, uma ordem, né? Então, eu obedeço. E a resignação vai ser, então, para nós, o consentimento do coração. Aquele consentimento que nós vamos dar de coração aberto, né? Com todas as nossas forças interiores, né? Não simplesmente consentimento da razão. Então, o Espiritismo, de certa forma, nos consola e nos alenta para isso, porque nós não vamos simplesmente obedecer aos ensinamentos dos Espíritos, ou obedecer aos ensinamentos de Jesus, né? Sem sentir. Nós vamos nos resignar, nós vamos consentir isso, né? Um sofrimento, a promoção, em vez do meu colega lá de trabalho, nós vamos nos resignar, nós vamos consentir isso com o coração. E na última, e numa obra de Kardec, eu acredito, agora eu não tenho absoluta certeza, mas é para ser a última obra, a penúltima obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Ele vai nos mostrar, ele vai desdobrar aquele capítulo 4º do Livro dos Espíritos, ele vai desdobrar ela e vai chamar de o céu, o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, né? Que são as consequências dos espíritos desencarnados. Esse livro, especialmente, ele é muito didático, porque ele nos mostra, assim, exemplos práticos de vivências no planeta Terra, de encarnações. E o que aconteceu depois? Esses muitos, né, espíritos vieram trazer as suas experiências para o Kardec depois de desencarnado, né? E aí Kardec faz, claro, uma porção de comentários e tudo mais.
mas ele é extremamente didático. E o capítulo 8 são as expiações terrestres. Então, é o último capítulo do Céu e Inferno, desse livro, né? É o último capítulo que vai tratar de espíritos que passaram por sérios padecimentos aqui no planeta Terra quando estavam encarnados. Então tem esse caso aqui do Marcel, que é um menino que ele desencarna ainda menino, né, um piazão, ele desencarna ainda antes de atingir a fase adulta, adolescente e tal, e ele nasceu todo deformado, e ele tinha essas deformidades dele causavam muitas dores físicas, né? E ele foi meio que abandonado pela família, ficou num hospital lá, e quem cuidava dele era o médico e os enfermeiros e tal. Ele ficou meio abandonado. Então, muitas dores do corpo, né, e dores morais ele sofreu, porque, né, enfim, é comum essas histórias desse gênero, né, nos dias de hoje também. Então, a primeira questão que a gente faz é com relação a Deus. Como nessa altura, do ponto de vista doutrinário, quando nós estamos estudando ou lendo esse livro, O Céu e o Inferno, nós já temos toda a base do Livro dos Espíritos, já discutimos amplamente o que é Deus, o que é Espírito, o que é matéria, fluidos, já discutimos os aspectos morais, as leis morais, já discutimos como é que se comunicam os espíritos, mediunidade. Então nós já temos uma base bem forte. Então quando a gente vai ler essa obra, Céu e Inferno, a gente já tem essa base bem profunda. Quem for ler sem ter essa base, pode ler à vontade, não tem problema nenhum, mas alguns conceitos podem ficar assim em suspensão, porque criticamente e racionalmente a gente já discutiu Deus, né? Então Kardec não faz mais a discussão desse mérito na obra, ele já está assumido, né, as características, né, os atributos da divindade. Então ele já vai dizer assim, ó, de cara, para o caso desse menino Marcel. Com relação a Deus, primeiro, seria preciso negar a bondade de Deus para entender melhor o caso desse piá, né? Nós teríamos que negar a bondade de Deus, porque não é justo, ele nasceu assim, né? Ele não fez nada assim, então não fez nada para ser assim. Então já relembra aquela questão do Livro dos Espíritos anterior ali, que ele diz assim, como é que, o Kardec pergunta, como é que a pessoa nunca fez nada de mal, como é que ela pode evitar um sofrimento? E os Espíritos dizem assim, não, ela tem que sofrer resignadamente, né? Confiar em Deus e a fé no futuro. Então, nós diríamos assim, bom, o Marcel, ele nasceu assim, CPA. Então, nós temos que negar, Deus não é justo e Deus não é bom. Ou tem uma causa anterior. Então, como a primeira hipótese está descartada, né? Deus é bom e Deus é justo, né? Já discutimos isso. Então, admite-se a causa anterior. Tem uma causa, tem uma razão de ter acontecido isso. Afinal de contas, nós já entendemos também que temos várias existências corporais. Várias, inúmeras, incontáveis. Então, isso é a pré-existência da alma, a pluralidade das existências. Está aí a causa, né? Não necessariamente na vida imediatamente anterior. Pode ter sido em vidas anteriores. Em algum momento há o resgate, como se diz. Então, alguns relatos assim, né, que eu pincei desse caso desse piá. Então, pobrezinho sofredor, definhado e ulceroso e disforme,
nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados. E como era resignado. Então ele sentia dores excruciantes, né? Mas extremamente resignado. Hoje, o espírito da pobre criança avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz esperança e coragem. E aí, o relato do próprio Marcel, do próprio espírito, né? Todos me observavam, melhor dizendo, todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram nesse exemplo a calma para os seus males, e seus corações se tonificaram na suave confiança de Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem na terra. Então, a curta passagem dele na terra, esse era o fim. Essa era a finalidade. E ele deu o exemplo, esperança e coragem. Temos outro caso também no Céu e Inferno, né? Desse Joseph Maître, que era o cego. Então era um jovem de classe média, para a época, né? Razoavelmente abastado, né? Não tinha privações materiais, né? Então o que aconteceu com ele? Uma série de problemas de saúde, né? Aos 20 anos ele ficou cego. Então veja que do 0 aos 20 ele enxergou. Então olha o padecimento que ele teve, que é mais, concebe-se maior tristeza, digamos assim, a pessoa que fica, no caso da cegueira, né, fica cega depois de um período, né, de ter enxergado e ficar cego. Então, assim, costuma-se dizer, puxa vida, no auge da juventude, agora que ele ia ter um futuro brilhante pela frente, né, uma vida toda, um futuro, ficou cego. Mas será que ele não teve um futuro brilhante pela frente? Quem disse que ele não teve, né? E olha só, aos 40 anos, ficou surdo. Então imagine, né? Ficou cego, daí ficou 20 anos cegos, quando chegou aos 40 ficou surdo. Daí não conseguia nem ouvir mais. E aí, perto dos 50, desencarnou. Então ficou mais 10 anos ainda sendo surdo e sendo cego. A causa certamente não era nessa existência, né? Porque ele era um rapaz assim, né? E um homem adulto depois, exemplar, assim, meigo, carinhoso, com a família, né? Isso está no relato lá do livro No Céu e Inferno, né? Ele era uma pessoa assim, extremamente boa, não, né? Nunca fez mal para ninguém, não tinha uma causa. Então, com certeza havia um plano reencarnatório anterior. Então, pela sua atitude, via-se a lucidez e uma inteligência fora do comum, pela atitude dele, pela serenidade, pela calma, pela resignação. Então, diz ele, o próprio Joseph, em encarnação anterior, ele ficou cego aos 30 anos, em função de muitos abusos que ele cometeu na encarnação anterior, em uma encarnação anterior. Então, com 30 anos de idade, ele já ficou cego. Porém, ele revoltou-se contra a vida, por causa disso, e contra a própria providência divina. E não entendendo que só de si mesmo deveria se queixar. Então, ele cometeu toda uma série de abusos possíveis, né? Ele não especifica que tipo de abusos. E aí ficou cego. E aí se revoltou, né? Ficou bravo, né? Não sei se vocês já passaram por isso, de revoltar-se aí, né? Eu falo por mim. E aí ele ficou cego e ficou revoltado, ou seja, não tirou proveito. Vejamos a resposta dos espíritos anteriormente. Deve resignar-se e sofrê-la sem murmúrio, se quiser progredir. Então ele não teve muito
proveito aí dessa expiação daquela época, da primeira cegueira, né? Reencarnei trazendo a fé inata, razão porque não murmurei, antes eu aceitei a dupla enfermidade, resignado, como expiação que era, oriunda da soberana justiça. Então ele entendeu bem, antes de reencarnar, que ele precisava, né, para o seu próprio bem, para o seu desenvolvimento, para a sua melhoria íntima, passar por um período, novamente, de expiação, porque ele havia cometido sérios abusos, né? E como consequência de leis naturais, não se trata de castigo, né? Isso é amplamente discutido em toda a obra espírita. São leis que regem o funcionamento do universo. Ele tinha que revisar determinadas condutas e, enfim, passar por aquilo, como oriunda da soberana justiça, né? Então, tendo já expiado, ainda me faltava reparar. Olha só, a última encarnação, essa que ele fica surdo e cego, a última encarnação só a mim mesmo aproveitou. Então, agora eu espero recomeçar brevemente nova existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. Então, olha só, ele cometeu abusos gravíssimos, ficou cego aos 30 anos, se revoltou, né? Culpou a vida, culpou a Deus por isso, né? Ficou bravo, desencarnou. Sabe-se lá quanto tempo ele ficou revoltado, desencarnado, né? Porque ele fala em encarnação anterior, mas não significa a imediatamente anterior, não se sabe. Então, quanto tempo ele ficou perambulando, obsediando, não se sabe, mas estou fazendo exercício de imaginação. Revoltado com Deus, com a vida, com sei lá com quem. E aí, em algum momento, ele entende melhor a situação, né? E reencarna. Ele reencarna. E aí, dada todas essas condições que eu falei, ele fica cego aos 20, fica surdo aos 40. E aí desencarna novamente. E aí vem dizer assim, ó, essa aí que eu fiquei surdo e cego, só aproveitei para mim, né? Foi em meu próprio benefício. Eu não ajudei ninguém, eu não reparei. Eu tenho que encarnar de novo agora e fazer um bem para a sociedade e, consequentemente, para mim mesmo. Então, essas são as consolações que o Espiritismo nos traz. Então, e entrando já no encerramento da exposição, a grande chave é: vamos cumprir os nossos planos. Vamos perguntar ao nosso anjo, nosso benfeitor, nosso anjo protetor, anjo da guarda, nosso guia, mentor, podem dar o nome que vocês quiserem, que a gente achar melhor. Vamos perguntar a Jesus, né? Vamos pedir ajuda a Ele. Perguntemos a Deus quais são os nossos planos, o que eu me comprometi em fazer antes de reencarnar. E vamos cumprir eles. Vamos cumprir. Resignadamente, sem murmúrio. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O conhecimento das coisas que fazem que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, dias melhores virão, mas é preciso que eu cumpra o meu plano de reencarnação aqui na Terra. Cumpra minimamente, mas tenho que cumprir. Então, sondemos o nosso íntimo, ou ouçamos a nossa intuição, nosso anjo guia, nosso companheiro de todas as horas. Eles vão
nos dizer qual é o plano para nós. Nós vamos entender qual é o plano que a gente tem para essa atual encarnação. E sem murmúrio, sem queixas, porque Jesus é o nosso bom pastor. Nenhuma das suas ovelhas se perderá, nenhuma de nós. Então vamos recorrer a Jesus, nosso bom e querido mestre, nosso pastor divino. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos a atenção. Muito obrigado. Reflitamos no tema de hoje, né? E até a próxima oportunidade.